Bom dia, pessoal. Vamos lá então, oitavo ano A. A aula de hoje vai ser a continuação sobre plano cartesiano, né? Sobre coordenadas, tá certo? E nós estamos bem no inicinho de coordenadas. Estamos falando primeiro dos pares ordenados. Falamos dos quadrantes, né? Falamos da posição dos pontos, que são chamados, por enquanto, de pares ordenados. Mais para frente nós vamos avançar, nós vamos falar sobre distância de ponto dentro do gráfico, tá certo? Mas por enquanto nós estamos aí bem no comecinho, tá bom? Bom, e eu tinha deixado para vocês, né, de acordo com as aulas anteriores, alguns exercícios da página 305 e 306 da apostila. Eu vou virar a câmera do celular aqui pro caderno, tá bom? Pra gente já começar essa correção. Aqui, deixa eu só posicionar um pouquinho mais aqui. Pronto. Hoje vai estar um pouquinho de sombra no fundo do caderno porque a gente só tá com a iluminação aqui da sala, né? Porque tá nublado o tempo, então não entra sol nenhum aqui dentro da minha casa aqui. Bom, vamos lá então. Página 305, exercício 1, tá dizendo assim, ó. Para nós localizarmos, né? Ó, localize no plano cartesiano os pontos A, B, C e D, cujas abscissas são iguais a 4, 3, menos 2 e 0. Tá ok? 4, 3, menos 2 e 0. Tá certo? Então ele está falando das abscissas, né? Então vamos lá. Ele está pedindo para a gente só localizar por enquanto aí esses pontos aí. E depois ele fala para a gente aí que as coordenadas são iguais a menos 2, 4, menos 3 e 2. Primeira coisa que eu tenho que fazer, desenhar o eixo cartesiano. Tá certo? O que é desenhar o eixo cartesiano? Fazer lá o gráfico, né? Desenhar igual nós estávamos fazendo na explicação. Como que eu vou desenhar, professor? Que tamanho que eu tenho que fazer esse eixo cartesiano? Bom, eu vou primeiro observar o maior e o menor número de x e o maior e menor número de y, para mim saber quantas unidades eu tenho que fazer de cada um. Ó, observando os da abscissa, que é o x, ele vai de 4, o maior dele é 4 e o menor é menos 2. Então o que significa? Que aqui o x, ó, quando eu fizer o horizontal aqui, ó, do 0 ele tem que contar 4 para cá e do 0, 2 para cá, tá bom? E o y, o menor é menos 3 e o maior é 4. Então vamos lá. Então eu vou contar aqui, ó. Vamos ver se isso que eu vou fazer aqui é o suficiente, tá certo? Ó, ele tá falando que o maior do y é 4. Então, ó, 4, 3, 2, 1, 0. O 0 vai estar aqui. Então o x vai passar aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Fiz 4 para cada lado. Ah, mas professor, passou, não tem problema. O que eu não usar não tem problema. E vou fazer o eixo x aqui, ó. Passando exatamente por onde eu marquei que seria o 0. Mesma coisa, ó. Se passar, se eu não for usar, não tem problema. O problema tem se eu fizer uma quantidade menor. Tá certo? Então lembrando, a coordenada é y e as abscissas são x. Pronto, já fiz aí as duas retas, né, perpendiculares, lembra? Quando nós trabalhamos com gráfico, nós trabalhamos com duas retas perpendiculares. A Carol estava aparecendo aqui para mim, agora sumiu. Vamos ver se ela volta novamente. Então fiz aqui as duas retas perpendiculares uma à outra, aonde elas se cruzaram é o eixo, né? Exatamente o centro do eixo, que é o nosso chamado origem, né? O ponto 0 aí do nosso eixo cartesiano. Bom, agora vamos fazer o que aqui? Dar valores aos nossos pontos, né? Então vamos lá. Se eu falo para vocês que o meio começa com 0, como meu caderno já é quadriculado, vai facilitar bastante para mim. Porque cada quadradinho eu vou contar um pontinho. Sempre um, professor? Não, porque para mim um é o suficiente. Porque eu estou vendo que os números estão pulando de 1 em 1. Se fosse só números pares, cada pontinho que eu marquei vermelho que eu contava de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. Se fosse os múltiplos de 3, marcaria de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, entendeu? Os valores é eu que vejo qual que satisfaz o exercício. A distância, não. A distância tem que ser igual. Tá certo? Mesma coisa aqui em cima, ó. Cada divisão aqui do meu quadriculado, eu vou marcar um pontinho aqui para mim colocar a graduação nele aqui, ó. Então vamos lá, tudo que tá para cá é positivo. Então 1, 2, 3,
4. Tudo que está para a esquerda é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Tudo que está para cima é positivo. 1, 2, 3, 4. Tudo que está para baixo em y é negativo. Menos 1, menos 2 e menos 3. Beleza. Já fiz a graduação do meu gráfico. Agora vamos pegar os pares ordenados. Como ele está respectivamente, né? Ele está respectivamente, então, ó, o primeiro ponto em x é 4. Então tá aqui, ele vai partir daqui, ó, de 4. E aí o primeiro ponto de y é menos 2. Então qual é o primeiro par ordenado? 4 e menos 2. Esse aqui é o A. Tá certo? Então vamos lá, ó, de 4, deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui, para a pessoa não perder a explicação. Então, de 4 em x, eu vou descer até menos 2, ó. Eu vou vir até aqui, ó. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Então, aqui é A. Fiz o meu primeiro par ordenado. Qual é o segundo par ordenado? O segundo par ordenado é B. Quem vai ser B? Vai ser 3 em x, né? Que ele fala que primeiro as abscissas, ó. 3 em x e 4 em y. Então, vamos lá marcar, ó. 3 em x vai vir aqui em cima no y, no 4, ó. Então, ó. Aqui. E aqui, ó. Então, aqui é o meu par ordenado B. Agora, vamos para o terceiro par ordenado, o C. Que é menos 2, ó, C. Menos 2 e menos 3. Vocês perceberam que estão indo juntinho? O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Tá certo? Então vamos... Oi, pode falar. Então, ó o que o exercício está falando, ó. Localize no plano cartesiano os pontos A, B, C e D, cujas abscissas são... Então, quem são as abscissas? 4, 3, menos 2 e 0. Ó, as abscissas é o x, ó. 4, 3, menos 2. Agora nós vamos colocar o 0 aqui, ó. Que é o último, ó. 0. E aí logo em seguida ele fala assim, ó. E cujas ordenadas são iguais a menos 2. As ordenadas é y. 4, menos 3 e 2. Então agora o ponto D, ele ficou parado aqui no x. E ele subiu até 2 de y. Ele veio até aqui, ó. Então aqui é o ponto C. Ó, ponto C não, desculpa, gente. Desculpa. Ponto D. Vamos lá, ponto D. O ponto C eu nem marquei ainda, ó. Que é o menos 2 e menos 3, ó. Menos 2 e menos 3. Ele vai estar aqui, ó. Aí, ó. Aqui é o ponto C. Então nós marcamos todos, ó. A, B, C e D. Marcamos nossos pontos no nosso eixo cartesiano. Tá certo? De acordo com os pares ordenados que o exercício pediu para nós. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora conseguiu entender, Pedrão? Então, beleza. Então, gente, é assim, ó. Vamos lembrar que pares ordenados sempre, isso nunca vai mudar. Sempre. Abscissas e ordenadas. Ou seja, né? O mais popular, não estou dizendo que sempre é isso, mas o mais popular é dizer x e y. Tá certo? Então, ó, abscissas é o eixo que está na horizontal e ordenadas é o eixo que está na vertical. Par ordenado nunca vai mudar, seja ele positivo ou negativo, pode perceber, ó. Não interessa que é menos 2, mas primeiro vem o par da abscissa, depois vem o da ordenada. Tudo bem? Porque aqui, na verdade, ó, nós não estamos, jamais nós vamos fazer comparação de maior ou menor de acordo com o eixo, tá bom? O eixo y, ele é comparado maior ou menor com ele, entre os números dele, seja para cima positivo, para baixo negativo. E o eixo x, nesse caso, ele é comparado entre eles. Eu tenho maior e menor aqui, ó, entre o x, seja ele positivo, seja ele negativo. Então aqui eu não tenho que fazer comparação nenhuma. Eu tenho que apenas apresentar os pares ordenados. Vocês vão ver muito falar sobre x e y, porque é convencional, 90% dos casos nós utilizamos a abscissa x e y ordenadas.
Mas é só você lembrar assim, se caso não for a mesma letra, que o da horizontal é a abscissa que vem primeiro e o da vertical é a ordenada que vem segundo, independente da letra que nós estamos utilizando aqui. Eu poderia chamar esse cara aqui de Z e esse cara de W. Ia vir primeiro o Z, depois o W. É muito importante vocês observarem isso. Ó, e grava assim, não tem nem que regrinha nem nada. Não muda, pronto, acabou. Tá certo? É uma ordem de apresentação e uma ordem, e aí já é cronológica para matemática, tá bom? Então, como que ficaram nossos pares ordenados? 4 e menos 2, 3 e 4, menos 2, menos 3, 0 e 2. Então, tá aqui, ó. Certo? Ó, ponto A, ele saiu de 4 e veio para o menos 2, ó. Então, aqui, nesse ponto de intersecção, aconteceu esse par ordenado. O B, 3 e 4. De 3 eu fui lá para 4. Aqui, nesse ponto de intersecção, é o par ordenado. C, menos 2 e menos 3. Aqui nesse ponto de intersecção aconteceu esse par ordenado. E D, 0 e 2, né? Ele não se movimentou em X, nem para a direita nem para a esquerda, só subiu em 2 e é o par ordenado, tá certo? De D. Tudo bem? Então, o que seria o par ordenado, falando assim popularmente? Seria um comando, né? Quando você dá um comando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você está jogando videogame lá, certo? Sei lá, um jogo de luta. Para o seu jogo, o lutador que você escolheu dar um poder no seu oponente, você dá um comando no controle. E aí o oponente pula, desce, dá o chute baixo, chute alto. Aqui é um comando, tá? O par ordenado é um comando. A partir que você deu o comando, o ponto veio para o lugar. Todos os pontos aqui, ó, os 4 pontos estão na origem. Conforme for dando a ordenada, os pontos foram se separando. Tá certo? É basicamente isso daí. Bom, agora nós temos o 2. O 2, os pontos já está montado dentro do gráfico, né? Então na 2, deixa eu colocar meu mouse aqui um pouquinho para cima, depois eu deixo a tela para vocês dar print, tá? Então esse aqui é o 1. No 2 aqui, ó, já tem o gráfico montado. Então o Y vai de 4 a menos 4. Então aqui, ó, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, aqui o 0. Então aqui é o Y e aqui vai ser o X. E o X vai de 0 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E depois até menos 5 também. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 5. Ok? Para não ficar muito poluído, que na apostila de vocês consegue escrever pequenininho, eu vou colocar só os valores dos pares ordenados, tá bom? Então o primeiro ponto, ele está em 5, que é o ponto A. 5 e 4. Então tá assim, ó. Aqui é A. O ponto B está em menos 2 e 3. Então, menos 2 e 3 está aqui. B. O C, ele está em menos 5 e menos 3. Menos 5, 1, 2, 3. Menos 3. Tá aqui, ó. Esse aqui é o ponto C. E o último ponto, o ponto D, tá 2 e 2. Então, 2 e 2 tá aqui, ó. E aí, o que ele pede no exercício? Dado o plano cartesiano a seguir, escreva as coordenadas de cada ponto. Então, agora é só escrever o que nós escrevemos aqui, ó. Nós vamos escrever aqui também. Quem é a coordenada de A? Sempre primeira abscissa, ó. 5, 4. Quem é a coordenada de B? Menos 2 e 3. Quem é a coordenada de C? Menos 5 e menos 3. Quem é a coordenada de D? 2 e 2. E é só fazer os pares ordenados, ó. Então, nós temos aqui, ó. A, 5 e 4. 5,4. B, opa, desculpa, circulei sem querer. O B vai ser menos 2 e 3. Menos 2 e 3. O C vai ser menos 5 e menos 3. Então, vamos lá. Menos 5, menos 3. E o D vai ser 2 e 2. 2 e 2.
Tudo bem? Tranquilo aí no exercício 2? Vou tirar aqui o mouse de cima, ó. Se tiver na posição certa e vocês quiserem dar um print aí, fica à vontade. Deixa eu só colocar aqui que aqui é o 2, ó. 2, essa página é a 305. Vou colocar aqui, ó, 305. Aí vocês tiram um print e já sabem de onde é. Posso virar? Meio desfocado, para todo mundo tá desfocado. Deixa eu colocar a mão na frente assim, ó, pra focar. Vê se focou de novo. Melhorou? Tá focado agora? Podemos virar? Então vamos lá. Bom, aí agora nós vamos para a página 306. Deixa eu só mudar de página aqui também, na apostila. Na página 306 nós temos exercício 3, 4 e 5, que é exercícios mais assim de reflexão sobre o conteúdo teórico. Então está dizendo assim, no 3 é para nós colocarmos verdadeiro ou falso. Tá? Então o 3 está dizendo assim, na afirmação a seguir, assinale verdadeiro para, né, V para verdadeiro e F para falso. Aí está dizendo assim, ó, o ponto A, menos 2 e 4, pertence ao primeiro quadrante. Então vamos lá, vou fazer aqui para vocês terem um exemplo, ó. Eu tenho um eixo cartesiano qualquer aqui, ó. Como que é, ó? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, não é isso? Aqui são os quadrantes. Lembra que eu tinha falado de quadrantes para vocês? Que o nosso eixo cartesiano, ele tem 360 graus. Como ele é dividido em 4 partes, nós temos 4 quadrantes. Tudo bem? Ele está falando que o ponto menos 2 e 4, ó, se é x primeiro, ó, então vamos colocar aqui, ó, menos 2 ficaria desse lado e o 4 ficaria aqui, desse lado. Tá no primeiro quadrante, verdadeiro ou falso? Não, falso, tá no segundo quadrante, ó. O primeiro quadrante teria que estar aqui. Então aqui é falso, ó. Para estar no primeiro quadrante, os dois têm que ser positivo. Tá certo? É só você lembrar assim, ó. Quando os dois números for positivo, está no quadrante 1. Quando os dois números for negativo, está no quadrante 3. E quando for positivo e negativo entre os dois, vai estar no 2 ou no 4. Tá bom? Então a única que nós vamos ter dúvida é quando ele tiver, ou vai estar no 2 ou no 4. Quando os dois números for positivo, é certeza que vai estar no 1. E quando os dois números for negativo, é certeza que vai estar no 3. Agora, quando tiver igual acontece aí, ó, menos 2 e 4, nós temos que analisar se vai estar no segundo ou no quarto. Mas tem uma outra forma de a gente analisar também. Quando o x for negativo, sempre vai estar aqui, ó. O x negativo e o y positivo sempre vai estar no segundo. Quando o y for negativo e o x positivo, sempre vai estar no quarto. Por quê, ó? Lembra, ó, aqui todo mundo é positivo. Certo? Aqui, ó, o y é positivo e o x é negativo. No terceiro quadrante, todo mundo é negativo. No quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Entenderam como que é fácil a gente conseguir descobrir? Tudo bem até aí? Pode falar. Ó, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho, ó, deixa eu fazer até maior ele aqui então para vocês entenderem. E assim eu já consigo esclarecer todas as dúvidas, ó. Aqui nós temos um eixo cartesiano, tudo bem? O eixo cartesiano, ele divide o plano em 4 partes. Isso aqui é um plano. Certo? Por que ele divide em 4 partes? Porque nós sabemos que isso aqui tem 360 graus e ele cortou com a perpendicular. Então ficou 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui. 90 graus cada lado. Analisando ele anti-horário, né, porque o grau ele acaba fazendo isso aqui, ó. Nós vamos ter aqui primeiro quadrante. Nós vamos ter desse lado o segundo quadrante. Aqui o terceiro. E aqui o quarto. São as 4 divisões aí do quadrante, tudo bem? Até aí tranquilo?
Então vamos pensar assim, ó. O que que eu tenho do 0 para cima em y? Positivo, não é? Todo mundo é positivo. O que que eu tenho do 0 para a direita em x? Também positivo. Então nesse quadrante aqui, ó, só vai entrar os pares ordenados positivos. Certo? Agora vamos para o segundo quadrante. No segundo quadrante, o que que eu tenho aqui em y? O y também é positivo. Porém, eu passei para o lado esquerdo de x. Então, tudo que vier em x é negativo. Esse é o segundo quadrante. Então, qual é a regra para que um par ordenado entre no segundo quadrante? X negativo e y positivo. Agora, o terceiro quadrante. Ó, o terceiro quadrante é o que aconteceu. Ele pegou exatamente tudo de baixo. Ó. Então, o x é negativo e o y também é negativo. Então, quando os dois valores do par ordenado for negativo, ele sempre vai estar no terceiro quadrante. Olha o quarto quadrante. Eu vou estar em negativo de y e positivo de x. E aí é o inverso desse. Toda vez que o x for positivo e o y for negativo, ele vai estar no quarto quadrante. Perceberam que esse é o inverso? Ó? O primeiro é o inverso do terceiro. E o segundo é o inverso do quarto. Ou o quarto inverso do segundo. Tudo bem? Por isso que esse cara aqui é falso, porque ó, o par ordenado dele é menos 2. Menos 2 e 4. Ele está falando se ele estaria no primeiro quadrante. Não. Para ele estar no primeiro quadrante, ele teria que ser os dois valores positivos. Tudo bem? Vamos para a segunda afirmação aqui. Ó. Os pontos do primeiro quadrante têm coordenadas positivas. Ó, não é verdade? Ó o primeiro quadrante. Todas as coordenadas são positivas, não são? Então, a segunda afirmação é verdadeira. Aí ele fala assim na terceira afirmação. Os pontos de ordenadas negativas, ordenadas lembra que está no y, tá bom? Os pontos de ordenadas negativas estão no terceiro quadrante, ó. É verdade, ó, o y no terceiro quadrante ele é negativo, então é verdade. Vamos para a quarta afirmação. Os pontos das abscissas positivas estão no primeiro e no segundo quadrante. É falso, ó. As abscissas positivas só estão no primeiro e no quarto quadrante, ó. Positivo e positivo, tá vendo? Ó? Só no primeiro e no quarto quadrante. Então esse cara aqui é falso. Porque ele estava falando que estaria no primeiro e no segundo, ó. No primeiro e no segundo estão os opostos, ó, do x. Positivo e negativo. Então, essa daí é falsa. A quinta afirmação. O ponto B, menos 2 e 0, pertence ao segundo e terceiro quadrante, ó. Menos 2 é x, ó. Vamos colocar que o menos 2 estaria aqui. E o 0, ele tá aqui, ó. Não saiu de y. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque o ponto não saiu do lugar, ó. Ele só tá aqui, ó. Certo? Então, como o y não saiu, ele está no segundo quadrante. Ele não está no segundo e no terceiro quadrante. Não tem como o x pertencer aos dois quadrantes. Tá certo? Então, aqui é falso. E a última afirmação. A origem tem coordenada 0 e 0. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque ela não sai do lugar, né? Ó. 0 e 0, ela permanece. Então, é verdadeiro. Então, como que ficou aí a nossa 3? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Tudo bem? Então tá bom. Aí nós temos o exercício 4. O exercício 4 está falando de novo para a gente fazer o eixo cartesiano, pelo que eu estou vendo aí. Ó. Indique em quais quadrantes do plano... Quer dizer, precisa fazer o eixo cartesiano se você não conseguiu decorar isso aqui, né? Ó. Indique quais quadrantes do plano cartesiano estão localizados os pontos. Então vamos lá. Vocês acham que é melhor eu fazer desenhando o eixo ou a gente treinando essa regrinha aqui? Como que vocês acham melhor? Vamos treinar essa regrinha? Então vamos lá. Ó. O ponto A. Vamos fazer assim. Ó. Deixa eu só separar aqui. Para colocar aqui exercício 4. O par ordenado A. Ele tem dois números positivos, o 3 e o 6. Em qual quadrante ele está?
No primeiro, né? Ó, 2 pontos positivos, então ele tá no primeiro quadrante. O ponto B, ele tá com os 2 pontos negativos. Quando os 2 pontos são negativos, onde ele tá aqui, ó? No terceiro quadrante. Isso. O ponto C, ele tem o X negativo e o Y, o X positivo e o Y negativo, ó. X positivo tá aqui, ó. Então ele pertence ou ao primeiro ou ao quarto. Com o Y negativo, ele pertence somente ao quarto, não é isso? Então qual é o quadrante que ele está? No quarto quadrante, não é isso? Deixa eu pegar uma caneta melhor aqui. Minhas canetas, esses dias de calor, mesmo estando tampadas, elas estão todas morrendo. O quarto ponto, que é a letra D, nós temos menos 1 e 1. Qual quadrante ele vai estar? Menos 1 vai estar aqui, ó. E o 1 positivo vai estar aqui. Ele está no segundo quadrante. Isso aí. E o último ponto, que é 2 e menos 1, que é o E, aonde ele vai estar? Que ele está falando que o X vale 2, o X está aqui desse lado, e o Y é negativo. Está aqui desse lado aqui, ó. Tá no quarto quadrante, isso aí. Se ele falasse que fosse, se ele falar para estar no terceiro quadrante, ele teria que ser menos 2 e menos 4, aí estaria no terceiro quadrante. Como é 2 que está desse lado e é menos 4, então está no quarto quadrante. Tudo bem sobre a posição de quadrante? Pode cair, pode cair na prova? Pode cair na prova já? Ah, mais ou menos, mais ou menos. Que isso? Coisa fácil. Bom, agora o quinto e último exercício. Deu para vocês aí uma figura, né? Que está dentro de um plano cartesiano também. Ele só está desenhado de outra forma, né? É como se fosse uma planilha de Excel. Lá que eu tinha falado para vocês, ó. Aqui, ó, nas linhas, elas têm numerações, ó. Primeira linha, segunda, terceira, vai até a linha 10. E as colunas são posicionadas com letras do alfabeto. Aqui para vocês está indo da letra A até a letra J. E está dizendo assim, ó. Imagine um jogo em que um participante... Deixa eu só ampliar minha apostila aqui, que ela está muito pequena. Aí, agora o tiozinho aqui enxerga. Imagine um jogo em que o participante deva adivinhar a localização de algumas peças desenhadas num tabuleiro que está nas mãos do outro jogador, ou seja, a batalha naval, né? Veja um desses tabuleiros com uma peça desenhada. Então tá aqui, ó. Então o primeiro quadradinho verde, ele tá em qual coordenada? Ele tá no 4D. Depois nós temos outro que está no 4F. Nós temos 3E e depois nós temos 5E. Tá certo? E o 4E está vazio. Tudo bem? E ele fala assim, ó. A sequência de comandos que acerta as 4 partes, né? As 4 partes de peças desenhadas, qual é? E aí? Por que a letra D? Ó, vamos lá, ó. Eu quero jogar, eu tenho direito a jogar 4 mísseis aí, certo? Batalha naval. Eu tenho direito a 4 tiros. Tudo bem? Como que eu tenho que regular o alvo do meu canhão na batalha naval? Se eu quiser acertar, eu tenho que pegar primeiro o D4, ó, tá vendo? Olha na apostila de vocês aí, ó, D4. Depois, já matei o primeiro. Eu tenho direito a mais 3 tiros. Eu tenho que regular o alvo do meu canhão no E3. Depois, no F4. E por último, no E5. Então tá lá, ó, D4, E3, F4 e E5. Então com esses 4 tiros eu matei os 4 oponentes. Tudo certo? Tranquilo? Então a alternativa correta é a D, que dá exatamente a posição de cada um deles aí.
Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos fazer assim. Eu só vou dar uma pausa aqui na minha gravação, certo? Dizendo que nós encerramos a correção das 2 primeiras páginas. E agora, no próximo vídeo que nós vamos iniciar, eu vou falar sobre distância entre pontos. Distância entre pontos, nós vamos ter uma formulinha para calcular, tá bom? E nós vamos falar sobre distância entre pontos. Tudo bem? Deixa eu só dar uma pausada para me fazer um outro vídeo só dessa explicação.